Olá, turma, boa tarde. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós iremos falar sobre verbo de ligação e predicativo do sujeito. E o que é, né, o verbo de ligação? É o verbo que liga, né, o sujeito às palavras, que o caracteriza, e aí nós chamamos ele de verbo de ligação. O predicativo do sujeito é o termo da oração que atribui uma característica ao sujeito, né? Então, ele é o predicativo do sujeito. E o verbo de ligação, ele faz o quê? Ele une, né, o sujeito ao predicado, né, ao predicado do sujeito. Então, vamos lá. Verbo de ligação. Verbo de ligação ou verbos de estado, né? É aquele que, expressando o estado, liga característica ao sujeito, estabelecendo entre eles sujeito e característica. Certo tipos de relação, no caso, né? Estabelece entre eles o quê? Certo tipo de relações, que são o quê? O sujeito e característica. O verbo de ligação, ele pode expressar estado permanente, né, que é ser e viver. Aí nós temos o exemplo. Sandra é alegre, né? Sandra vive alegre. Aí é um exemplo de estado permanente, né? Que Sandra é alegre, vem do verbo ser, o ezinho. Sandra vive alegre, né? Viver, vem do verbo viver. Então, aqui ele está no estado permanente. Estado transitório. Quais são eles? Os verbos. Estar, andar, achar-se, encontrar-se. Aí nós temos aqui. Mamãe está bem. Mamãe está bem. Estado transitório, né? Ela está bem. Vem do verbo estar. Mamãe encontra-se bem. É mais um estado de verbo transitório, né? Exemplo. Estado mutatório. Quais são eles? Os verbos ficar, virar, tornar-se, fazer-se. Aí, exemplo, Júlia ficou brava, né? Então, aí vem do verbo ficar. Júlia fez-se brava. Vem do verbo fazer. Então, esse estado aqui é o mutatório, né? Continuidade de estado, né? Continuidade de estado. É os verbos continuar, permanecer. Aí nós temos o exemplo. Renato continua mal. É o verbo de ligação aqui, ó. Continua. Quem é que continua mal? Renato. Renato permanece mal. Quem é que permanece mal? Renato. Então, é o verbo de ligação aqui, continua e permanecer. Tá ligando, né? O verbo está ligando ao sujeito. Quem é o sujeito? Renato. Estado aparente. Parecer, né? O verbo parecer. Marta parece melhor. Parece. Então, o verbo que está fazendo a ligação aqui ao sujeito é parecer. Nós temos aqui a observação. A classificação do verbo quanto à predicação deve ser feita de acordo com o contexto e não isoladamente. O mesmo verbo pode aparecer ora como intransitivo, ora como de ligação. Vamos lá ver o exemplo. O jovem anda devagar. Anda. Ele é um verbo intransitivo, né? Porque, ó, o jovem anda devagar. Anda, né? É a maneira como ele anda. Então, ele é um verbo intransitivo. Por quê? Porque expressa uma ação. Então, aí é o modo, né? A maneira como ele anda. Então, ele é um verbo intransitivo. Então, a gente tem que perceber que a classificação do verbo
quanto à predicação deve ser feita de acordo com o contexto, né? Porque ele pode aparecer intransitivo ou verbo de ligação. Segundo exemplo, o jovem anda preocupado. Anda aqui, ó, verbo de ligação. Por quê? Porque expressa um estado. No exemplo anterior, ele é intransitivo, por quê? Porque ele expressa uma ação. Já no segundo exemplo, ele expressa o quê? Um estado. A maneira como ele está, né? Ele está preocupado, o estado que ele está preocupado. E o jovem anda devagar expressa uma ação, a maneira como ele anda. No caso, ele anda devagar. Verbo de ligação é aquele que expressa o que? Estado, liga característica ao sujeito, estabelece entre eles certo tipo de relação. E o verbo de ligação pode expressar o quê? Estado permanente, estado contraditório, né? E já o predicativo do sujeito. Então, nós falamos antes aqui, né, do verbo de ligação, e agora nós vamos falar do predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito, vamos lá. É o termo que atribui característica ao sujeito por meio de um verbo. Todo predicado construído com verbo de ligação necessita de predicativo do sujeito. Pode ser representado por, bora lá, adjetivo ou locução adjetiva. Aí vamos lá ver os exemplos. O seu telefonema foi especial. Especial é o quê? Um adjetivo, porque é uma característica. Este bolo está sem sabor. Sem sabor aqui é uma locução adjetiva, né? Está dando aqui um complemento, né, ao bolo. Este bolo está sem sabor. Então, é uma locução adjetiva. Substantivo ou palavra substantivada. Esta figura parece um peixe. Quem é o substantivo? Peixe, né? Então, ela é o quê? Um substantivo ou uma palavra substantivada. No caso aqui, o substantivo é o peixe. Amar é um eterno recomeço. Recomeçar. Amar é um eterno recomeçar. Então, recomeçar aqui, ele é o quê? Um verbo substantivado, né? Amar é um eterno recomeçar. Recomeçar é o verbo substantivado. No primeiro exemplo, nós temos o quê? Uma palavra, né? Substantivo. E na segunda, nós temos o quê? Substantivado, que é o quê? O verbo recomeçar. Pronome substantivado. Bora lá. Meu boletim não é esse. Esse aqui, no caso, é um pronome substantivo, né? Numeral. Aqui nós temos o pronome de substantivo e agora nós vamos ver pronome numeral. Bora lá. Por exemplo, nós somos 10 ao todo. Quando eu digo 10, numeral, né? Eu estou dizendo a quantidade. E aí vocês irão fazer a atividade da página 49 e 50, né? Que é sobre verbo de ligação e predicativo do sujeito. Na próxima aula, nós iremos corrigir essa atividade e vermos as dúvidas que vocês tiverem. Tá ok? Até a próxima aula.